Muito bem, pessoal. Agora sim, estamos começando mais um episódio no Divã do Tony Madá. Lembrando que esse podcast ele tem a finalidade de entrevistar pessoas improváveis. O que são pessoas improváveis? São aquelas pessoas que vieram de dificuldades na infância e na fase adulta elas triunfaram fazendo feitos espantosos para todas as pessoas estar se espelhando nela. E falando em improvável, o nosso entrevistado de hoje, ele passou por muitos vitupérios na sua infância. Ele é um improvável. Ou seja, quando a mãe dele estava grávida de 6 meses, a mãe dele passou por um pré-aborto espontâneo e sobreviveu. Ao longo da sua vida, ele passou por muitas necessidades. Seu pai passou por um desemprego terrível, aonde ele não parava em escolas, se mudava a cada 6 meses, passou por muitas dificuldades. E hoje, esse entrevistado, ele é milionário por conta própria. Esse entrevistado de hoje, ele é pianista, ele é investidor, ele é empresário, ele é autodidata. Eu estou falando do grande Jefferson Ramos. Tudo bem, filho? Tudo bom, pai. É um prazer estar nesse momento com você. É um sonho que realiza, né, em conjunto e eu espero agregar um pouquinho com o meu conhecimento aqui nesse podcast maravilhoso. E para me apresentar, continuar a minha apresentação, eu sou o Jefferson Santos, tenho 26 anos, hoje sou empresário, vim de uma família maravilhosa, muito humilde. Sou o filho mais velho da família, tenho 2 irmãs e nesse momento privilegiado estou aqui falando com meu pai. Pois é, filho, é uma honra imensa ter você aqui no podcast no Divã do Tony Madá e eu tenho certeza que a sua história vai impactar muitos dos nossos ouvintes e telespectadores que nos assistem. E o nosso intuito hoje é extrair o melhor da sua experiência como filho, como empresário, como esse homem bem-sucedido que está na minha frente. Eu sinto muito honrado de tê-lo como filho e tê-lo aqui hoje como entrevistado. Pois é, meu querido, vamos começar com a primeira pergunta. Como foi a sua infância? O que você passou de dificuldade na sua infância? Fala para os nossos ouvintes e telespectadores onde você nasceu, a sua idade você já falou. Conta um pouquinho aí como tudo começou. Bom, eu nasci em São Paulo, né? Na capital de São Paulo, mais especificamente ali por São Miguel. A minha infância foi uma infância muito calorosa e desafiadora. Passei muitas dificuldades. Claro que não tive uma visão tão intensa como o senhor teve na infância. A visão de um filho, com certeza, é um pouco mais diferente e menos distorcida ali do que o pai. Mas passei dificuldades no meu nascimento, né? Fui enviado, acredito eu, para fazer muitas coisas aqui na Terra para abençoar outras pessoas. Nesse contexto turbulento da minha história, passei por muitas mudanças de casa, passei muita dificuldade também, mas graças a Deus, os meus pais maravilhosos não deixaram faltar nada dentro de casa. Foi uma família muito simples, né, e humilde, que trouxe muito benefício para mim, não deixou faltar nada, por mesmo todas as dificuldades que a gente estava passando ali. A minha infância foi uma infância muito feliz. Foi muito bom ter tido irmãos. Eu aprendi muita coisa desde muito cedo. Eu aprendi a dividir, né? Aprendi a compartilhar um pouco das minhas experiências também com elas. As minhas 2 irmãs também, mando um abraço para elas, maravilhosas. A minha infância eu passei a usufruir muito bem dela por conta da idade. Eu tive muitos desafios e acho que eu estou um pouquinho tenso. Fica tranquilo, tá ótimo. Fica tranquilo. Acho que eu estou um pouquinho tenso. Fica tranquilo. Bom, nesse momento, eu não lembro muito bem, né, com tantos detalhes, mas ali na partir do momento que eu tinha 7, 8 anos, eu fui exposto a um pouco de responsabilidade para mim. Muitos desafios eu enfrentei por conta disso. Os meus pais sempre trabalhando muito, o lado da minha mãe também. E nesse tempo, em torno de 7 ou 8 anos de idade, eu comecei a ter uma responsabilidade de cuidar um pouquinho de casa, cuidar das minhas irmãs.
tive essa experiência com a responsabilidade, mas não desperdicei um momento de lazer. Então, eu fui muito privilegiado por conseguir desfrutar, brincar na rua, fazer muitas coisas que hoje as crianças não fazem, né? Por conta desse meio tecnológico. É verdade. As crianças de hoje, eu costumo dizer, Jefferson, que são crianças cibernéticas. Elas já nascem, a hora que abre a barriga da mãe, eu costumo brincar, eles já estão com o celular lá dentro. A hora que faz a cesárea, eles estão lá dentro mandando mensagem. É surreal. Eles têm uma sabedoria tecnológica, muitas das vezes são lentos para atividades cotidianas somente da minha época, né? Que a gente brincava na rua, fazia pipa, fazia carrinho de rolemã, criava brincadeira. Então, as crianças de hoje, elas até criam no meio tecnológico, né? Não são todas, né? Mas, geralmente, as crianças dessa atualidade, elas têm uma dificuldade para criar alguma coisa, né? Mas, enfim, meu querido, qual foi a maior dificuldade ou a maior tristeza da sua infância que você passou no tempo de criança? Bom, no tempo de criança, pela dificuldade dos meus pais, a gente se mudava bastante. E uma das coisas que eu sofri um pouco era com a mudança de contexto, né, por conta das mudanças de casas, de aluguel, contexto de amizade. Então, eu deixava muitas amizades para trás. Isso foi um pouco desafiador para mim, porque sempre quando eu estava ali me restabelecendo com amizade, criando amigos, isso, muitas mudanças bem novo, né? Porque depois ali continua ainda tendo mudanças. Então, até onde eu via, até mesmo adaptação dentro de escola, me mudava muito de escola, então, às vezes, chegou o tempo de eu ficar 1 ano só, né, dentro de uma escola. E ali, quando você começa a criar laços, começa a criar amigos, você acaba tendo que se mudar e aí você deixa tudo para trás, né? Tudo aquilo que você construiu durante 1 ano, você deixa tudo para trás. E isso foi o que mais me impactou negativamente. É verdade, Jefferson. As pessoas, elas não resistem à mudança. Elas resistem a serem mudadas. E você, desde cedo, foi forjado à mudança. Quando fala mudança, refere-se a estresse, porque o nosso cérebro ele é feito para ter comodidade, a famosa zona de conforto. Então, tudo que é confortável, a gente gosta. A gente fica ali, ainda que tá ruim, tá bom. E você foi forjado logo cedo nesse estresse, que não deixa de ser um estresse pós-traumático, de tanta mudança por conta de situações adversas, né, que eu passei, né? Para os ouvintes terem uma noção, eu passei o ano de 2003 desempregado, assim, de uma forma tremenda. Eu passei por uma dificuldade que eu não desejo para ninguém. Eu batia em portas, tinha pessoas que podiam me ajudar, mas não ajudava. E foi uma dificuldade muito grande. Eu nunca esqueço de um dia que o Jefferson tinha mais ou menos 3 anos e era fim de ano. E ele queria panetone e eu não tinha dinheiro para comprar. Eu lembro que eu coloquei ele no carrinho, entrei no mercado, simulei que estava fazendo compra, enchendo o carrinho e coloquei ele sentadinho ali no carrinho e dei para ele ali uma pera para ele comer e as lágrimas escorriam da minha face. Porque para um pai sofrer desemprego é algo terrível, só sabe quem passa. Ou seja, o homem ele é muito cobrado. Se você não consegue alguma coisa, as pessoas atribuem a você que você é fraco, que você é mole, que você está fazendo corpo mole. E eu passei por muitas adversidades. E eu me lembro que nessa época, nessa casa que eu pagava aluguel, eu saí de lá despejado. Mas eu louvo a Deus que tudo isso que eu passei pavimentou o meu caminho para estar aqui hoje, fazendo esse podcast com meu filho diante de um grande homem que passou comigo necessidades e hoje estamos aqui. Então você que está passando por necessidade, por dificuldade e não vê a luz no fim do túnel, fique nesse podcast. Sairá riquezas além do que a riqueza financeira. Ou seja, como eu falo nos meus ensinamentos, quem me conhece nas redes sociais, a riqueza mental é a maior riqueza. Se você não for rico mentalmente, nada de riqueza material você vai obter. Mas vamos seguir adiante. Já te perguntamos, né, sobre a maior dificuldade, né, da infância. E qual foi, filho, a sua maior alegria que você se lembra na sua infância? Bom, uma das maiores alegrias que eu me lembro são algumas, né? A alegria de ter irmãos é uma alegria muito gratificante, porque você aprende muitas coisas, você aprende a dividir, como eu comentei. Você tem ali
irmãos ao seu lado para você brincar, se divertir, você não está sozinho. E colocando isso como complemento, amizades, né? Eu tive uma infância muito feliz, posso se dizer assim. Eu tive muita oportunidade de conhecer muita gente de diferentes gêneros, de diferente cultura, independente da cor, da raça. E isso foi muito legal, porque eu tive um grande conhecimento e aprendizado sobre isso. A escola também trouxe bastante conhecimento, porque eu passei por diversos tipos de escola, tanto escolas boas quanto escolas ruins, e isso me agregou muito. Então, eu sou muito feliz pela minha infância, e eu também acredito que se eu fosse revivê-la, eu reviveria de novo, porque eu fiz tudo que eu poderia fazer como criança e até onde iam os meus conhecimentos. Então, a amizade foi um ponto muito importante que eu levo para o resto da vida, né? Então, toda a amizade ali, toda a brincadeira, que eu sei que hoje em dia as crianças não vivem isso, né? Eu fico triste por isso, mas eu fico feliz porque eu posso contar isso para os meus futuros filhos. Bacana, filho. Você falando aqui e eu pensando aqui com os meus botões. Quando você falava na fase de tantas mudanças que você passou, né? Tem um ditado que diz, né? Que aquilo que não te mata te deixa mais forte. E você mesmo sem saber, naquela adversidade de sequência de mudança, te trouxe para os dias atuais o tanto de negócio que você já passou, o que você já quebrou a cabeça e aonde você está. É o que a gente falava nos bastidores quando a gente vinha para cá. As pessoas hoje, elas nos veem como pessoas bem-sucedidas, mas não sabem o preço que a gente pagou. Não existe almoço grátis. Você vai ter que pagar preço ou antes, ou durante, ou depois. Caso contrário, você está fadado ao fracasso. Então, você pagou o preço sem saber na sua infância, com todas essas dores. Até eu paguei. Sim. Quando eu falei para os ouvintes aí, né, essa situação que eu passei, que é um vexame muito grande. Eu poderia ter vergonha de contar isso aqui, mas eu sou muito feliz e fico muito à vontade. Porque quando você paga o preço e vence, você é autoridade para falar. E hoje eu estou diante do meu filho, que é a prova viva, que não me deixa mentir em nada. Aliás, se a gente fosse contar o que a gente passou, a gente ia precisar de 5 metros de lenço, eu e o Jefferson. Porque foram muitas dificuldades, muitas adversidades, muita porta na cara, mas isso nos forjou a esses homens de valor que somos hoje. Essas mudanças de realidades, né? Vamos dizer assim, que eu tive como criança, para uma criança é péssimo. Ela não tem noção do que está acontecendo ali e simplesmente quando ela começa a criar raízes, laços, vem os pais falando, precisamos se mudar. Isso é péssimo. Só que, indiretamente, algo bom também estava sendo construído ali, que eu só fui perceber depois que eu virei adulto. Que muitas coisas ali agregaram, essa questão de não ter preconceito, essa questão de conseguir socializar em qualquer lugar, ser uma espécie de camaleão, né? Porque eu fui exposto a diferentes contextos, realidade, ambiente, inclusive. Isso agregou bastante para a minha jornada. É verdade, filho. Outro sim, você foi feliz ao falar, né? Que para uma criança é doloroso aquela sequência de mudança. Só que depois vem a parte boa, porque tudo é paradigma. Você viveu um paradigma de mudanças e isso ficou registrado no seu subconsciente. É o que eu já falei em vídeos, né? Paradigmas de infância é como tatuagem. Nunca mais sai. O que você faz para tirar um paradigma ruim? Você tatua em cima um bom paradigma. Não é fácil, mas é possível. E essa adversidade que você passou na sua infância te remeteu, né? Eu reitero, né? Ao que você construiu. Porque talvez se você não tivesse passado por essa dor da mudança, você não teria sido, ou você não seria quem você é. Então toda dor traz em si uma semente de um equivalente benefício. Essa frase é matadora, é a frase do grande Napoleão Hill, que está no livro Pense em Riqueza. E eu ressalto essa gratificação pelos irmãos, porque eu acredito que se eu não tivesse irmãos, seria mais doloroso. Porque nesse contexto de mudança, inclusive é até algo que está no meu sangue, né? No decorrer da minha jornada, eu sempre tive mudanças, foi igual um camaleão. Mas nessas mudanças, para uma criança, foi bom ter irmãos porque era uma coisa familiar. Independente do lugar que eu ia, eu tinha ali pessoas, eu olhava para as minhas irmãs e elas estavam lá independente do contexto, então eu não me sentia sozinho. Então isso me ajudou muito. Bacana, filho, bacana. Agora diz para nós, como foi para você
a sua fase de adolescente? A gente sabe que é uma fase fatídica, é a fase crítica dos adolescentes. E você passou por ela, teve adversidade. Como que você encarou? Conta um pouquinho para os nossos ouvintes e telespectadores como que foi essa fase. Bom, a minha fase da adolescência, ela foi um pouco precoce, porque ali em torno de 12 anos, 13 anos, como eu já havia tido uma breve degustação de responsabilidade, então a minha vida começou um pouco cedo. Então, com 12 anos, 13 anos, eu já tinha uma cabeça de quem tinha 16 até 18 anos, dependendo do contexto. E nessa fase eu comecei a ser muito rebelde, né? Então, é a fase da adolescência que todo jovem é rebelde, e ainda mais com influências e ambiente. Como dentro da nossa família, né? Eu não tive muita referência no quesito de escolaridade, de profissão. Então, eu admirava muitos amigos. E muitos deles também não eram boas influências para ser usadas, né? E nesse contexto, eu fui tentando aprender algumas coisas por fora. Eu sempre fui muito curioso. E na adolescência eu quebrei muita cabeça. Então, com 12 anos, eu já me envolvi com muita coisa errada. Eu fazia coisas que eu duvidava de mim também, mas por conta dessa responsabilidade que eu tinha a mais, eu estava saindo para a rua, literalmente, para explorar, para aprender coisas novas. E fiz muita coisa errada, isso é fato, né? Mas essas coisas me moldaram. Graças a Deus, Deus não deixou eu me perder nesse mundo. Deus me deu muita sabedoria e cabeça ali e me livrou de muitas coisas que virou testemunho, né? Então, a minha adolescência foi cheia de desafios, cheia de novas responsabilidades. Dentro desse tempo, né, dos 12 aos 15 anos, houve a separação dos meus pais, então a carga de responsabilidade dobrou. Eu digo até que mais que, né? Porque dentro ali de casa, eu era abaixo da minha mãe, eu era o perfil responsável. Então, de certo modo, aquilo impactou um pouco a minha cabeça. Eu me senti um pouco pressionado, né, referente a isso, mas eu entendia que se não fosse eu ali também em certos momentos, não teria ninguém. Então, isso me ajudou a construir meu caráter. Muitas coisas ali que minha mãe dizia para me ajudar, para me fortalecer, moldou também o meu caráter para os dias de hoje. Então, eu sou grato. Se eu fosse repetir a dose da adolescência, eu repetiria sem problema nenhum. Então, minha fase da adolescência foi entre os 12 anos até os 16 anos. Então, eu considero ali que os 16 anos foi onde eu virei a chave do adulto. Eu poderia ter sido emancipado, mas foi onde eu virei a chave e onde a vida começou. Bacana, filho, bacana. Eu, como escritor do livro Quarentena da Paixão, não poderia deixar de te fazer a pergunta. Você viveu alguma paixão avassaladora? Vivi. Eu vivi mais de uma, mas as primeiras eu digo que foram paixões precoces, né? Ou melhor, paixões ingênuas, porque foram paixões de escola, né? Então, todo mundo é propenso a cair nessas paixões de escola. Mas entre ali os 13 a 14 anos, teve uma paixão que me pegou de jeito. E eu até ressalto, né, que antes dessa paixão acontecer, havia um contexto no qual eu vivia, ali entre 12 e 13 anos. Como eu falei para você, foi um tempo onde eu estava ganhando muita responsabilidade, e por não ter referência no meio da nossa família de pessoas com escolaridade ou profissão, eu sentia que naquele momento era o momento de eu buscar o meu caminho, buscar ser um protagonista da minha história. Eu olhava para um lado, via que do lado da minha mãe eu não conseguia prosperar de alguma forma, minha mãe trabalhava demais e até mesmo eu via que o trabalho excessivo dela não gerava uma mudança significativa no salário. Então eu não podia usar como base, como referência. Eu via que não conseguia prosperar ali, estando junto com ela. Olhava para o meu pai, no contexto que ele estava também, e via que eu não podia prosperar, não podia ir muito longe. Então, só tinha uma forma de eu mudar aquele contexto, eu ser protagonista da minha história. E eu, ali entre 12 e 13 anos, um belo dia, eu olhando para o céu, ali na rua, né, brincando, fazendo as minhas coisas, pedi um caminho alternativo para Deus, uma luz para Ele me guiar, para Ele
de alguma forma, mudar o cenário que eu estava vivendo, mudar o caminho que eu estava vivendo. Coloquei isso e deixei no meu coração. Os dias foram se passando e, na época, né, mais ou menos 2013, 14, era muito comum ali você receber telefonema em casa de propaganda de curso. Se eu não me engano, a escola também fornecia esses dados para essas instituições. Vendia, né? E vira e mexe em casa, tocava o telefone, é um curso tal, XYZ. E nesse momento, minha mãe recebeu um telefonema, era um curso de informática, e aí minha mãe perguntou, você gostaria de fazer esse curso? Eu todo empolgado, porque eu adorava mexer em computador, eu sempre gostei de tecnologia. E aí ela falou, tá bom, então vamos lá, pra gente ver qual é desse curso. E aí a gente foi no curso. De fato, era de informática, era bem interessante, e eu entrei nesse curso. Isso era mais ou menos final de 2014 para 2015. Mal eu sabia que esse curso tinha algo a mais. A paixão estava lá. Exatamente. No meio da tecnologia, a paixão te esperava. Isso, pessoal, é lei da atração, né? Curioso que o Jefferson, ele falando aí sobre os modus operandi que ele vinha pensando, né? Mostra que ele fazia as coisas de uma determinada maneira. No livro A Ciência para Ficar Rico, o autor fala que a pessoa, para ser bem-sucedida financeiramente, ela precisa fazer a coisa de uma determinada maneira. E tem pessoas que são autodidata, como o meu filho Jefferson, e ele já fazia essas coisas sem conhecer inteligência emocional. Ele falando aí, e eu viajando aqui no tempo, né? Se eu conhecesse a inteligência emocional nessa época, eu teria feito proeza. Certo é que as coisas acontecem no momento. Para vocês terem ideia, essa época que ele está descrevendo, eu era taxista. Eu trabalhava no táxi quase 20 horas por dia para pagar pensão. Eu morava num hotel na época, aqui no centro de São Paulo. Passava um sufoco muito grande. E essas coisas que ele está contando estavam acontecendo nos bastidores, né? Então, é uma história que vocês devem analisar passo a passo, que pode ser aquilo que vocês precisam para virar a sua chave mental. E reforçando, né, essa ideia dessa virada de chave que eu tive, de fazer esse pacto com Deus, né? Porque eu sabia que eu não tinha opção. E só Ele, naquele momento, iria me dar uma luz. Eu não tinha referência, então eu não ouvi ninguém dizendo, faz algum acordo com Deus aí, fala com alguém, fala com fulano. E também não foi por influência, foi de coração. Então eu conversei com Deus e pedi para Ele um caminho, uma alternativa. Então quando eu fui nesse curso, né, passou-se alguns meses ali, foi até que rápido. Não era sobre o curso, era sobre o propósito que Deus já tinha na minha vida. E tudo se alinhou, né? E conforme a minha vida foi seguindo, eu percebi, através desse momento, que quando a gente se alinha com os propósitos de Deus, as coisas fluem automaticamente. Então, quando a gente aprende a pedir para Deus aquilo que Ele já vai dar para a gente, ou seja, virar o pedido, né? Virar de forma que você peça aquilo que vai edificar o nome dEle, né? Vai trazer bons frutos. Eu acredito que esse é o caminho. E nesse momento eu tinha feito isso, né? Eu pedi algo para transformar minha vida, que no futuro virou meu testemunho. E graças a Ele eu tô aqui nesse momento. E aí os dias foram passando, chegou o tão grande dia de ir para esse curso. E nesse curso, minha mãe foi lá, ela viu que fez sentido e marcamos a data de início. No primeiro dia de curso, eu vejo uma garota. E nesse momento, eu vi algo diferente, que eu nunca tinha sentido. Senti uma alegria. Mas, de alguma forma, que eu não sei explicar, eu via que era um caminho que eu precisava seguir. Era como se Deus estivesse me mostrando, siga esse caminho. Ou melhor, né, fale com essa pessoa e deixe as coisas acontecerem. E foi muito legal, porque eu fiquei feliz. Essa foi uma das primeiras coisas que aconteceram na minha vida, no qual eu tive a percepção de quando é para me fazer algo, que Deus ali tá me direcionando, eu sinto uma alegria no coração. Então, falar com essa pessoa, né, ter falado com essa menina na época, foi uma confirmação. E aí eu fui conversando com ela, a gente foi se conhecendo,
foi uma motivação a mais para mim ir para o curso. E o curso foi desenvolvendo. O curso acabou ficando em segundo plano. Ele ficou em segundo plano, sem dúvida. E também essa menina ia com o irmão dela para esse curso também. Então a gente conversava, a gente tinha feito amigos. E dali em diante o meu coração disparou. Outra coisa, Jefferson, muito interessante, né? Lei da atração. O que você estava procurando, ainda que inconsciente, também estava à sua procura. Olha que coisa, né? Você falou da parte espiritual, né? Que tem um peso muito grande, né? Quando a gente passou por essas dificuldades muito grandes, com o tempo que você era pequeno aí, quantas vezes eu ouvi profecia desses tempos que a gente vive hoje? E muitas das vezes, quando a gente está passando pela prova, a gente não enxerga a vitória. Porque você está focado no problema. Ou seja, quando você foca em algo, aquilo se expande, né? Na época não tinha esse conhecimento. Como muitos hoje que nos ouvem não têm esse conhecimento. Então a gente está falando coisa aqui valiosíssima. De pessoas que sentiu na pele e aprendeu tanto do lado psicológico, né? Como do lado espiritual. Porque a psicologia junto com ou seja, a ciência, junto com a espiritualidade, é o casamento perfeito. Acreditou-se por muito tempo que ambas eram antagônicas, e não são. Espiritualidade e ciência, elas andam lado a lado. Então, a neurociência, ela fala da lei da atração, todas essas leis que a gente conhece e que a gente vê que a gente era regido por essas leis, mas não sabia. Não tinha entendimento. E quantos hoje não têm esse entendimento, mas vão poder ter aqui hoje através do nosso testemunho. Pois é, meu querido. É isso aí, Jefferson. E como que foi esse enredo de namoro com essa garota, que hoje é sua esposa, né? E conta um pouquinho para os nossos ouvintes como que foi aí esse primeiro encontro aí, como que se deu esses trâmites e como que chegou nesse casamento tão bem sucedido hoje, né? Bom, desde já quero mandar um abraço aí para minha esposa maravilhosa. Bom, foram momentos muito especiais, né? A gente estava ali na flor da idade, de certo modo, né? Ambos com muita vontade de ficar junto, né? Teve ali alguns desafios no começo. E foi muito legal, a gente foi se conhecendo, a gente foi conversando. No começo, assim, a gente não queria, talvez, entrar num relacionamento justamente por conta do curso, que era algo novo pra gente, né? Nossos pais colocavam expectativas em cima da gente através do curso. E essa expectativa, a gente, de certo modo, ficava com pressão, né? Ou seja, a gente entrou num curso e esse curso tá tirando dinheiro do bolso dos nossos pais e a gente precisa, de alguma forma, fazer esse curso dar certo. Então, essa era a mentalidade nossa. E foram muito legais. As semanas iam se passando, diga-se de passagem, que se eu não me engano, o curso era 2 vezes por semana. Então, para quem tá gostando, se ver 2 vezes por semana é uma eternidade. Desafiador. Muito desafiador. Paixão, né? Quer estar junto, quer estar ali, né? Exatamente. Na vibe. Exatamente. Então, a gente se falava muito pouco. Na época, o celular não era tão rápido assim, eram celulares mais simples. O WhatsApp estava começando, né? Essa época era tudo ainda muito ali. Por SMS, na época. Projeto piloto. Eu lembro que eu resisti uma cara para baixar o aplicativo do WhatsApp. Eu estava no táxi na época e eu lembro que passageiros, amigos falavam: Tony, baixa. Nossa, eu era um analfabeto digital, né? Meu filho sabe. Nossa, eu era muito ruim, mas muito ruim. Eu resisti até as últimas horas, né? Você vê que coisa, né? E esses dias eu falava no meu podcast, né? Da época do telefone de ficha, da época do bip, da época do facsímile, da época do telégrafo. E todas essas épocas a gente sobreviveu e mudou, né? Muitas vezes a gente não quer fazer mudanças pequenas, mas tudo isso é por conta de um paradigma de infância que impede a gente mudar para coisa boa, ou seja, prefere ficar no velho, prefere ficar no ruim, ou seja, tá ruim, mas tá bom. Exatamente. Na época, se eu não me engano, eu conversava via Facebook mesmo e botava crédito no celular, que eu acho que hoje nem deve existir mais isso. Botava crédito para ficar conversando por SMS e um planinho para conversar via chamada.
E foi legal. Foi uma idade gostosa para viver esse relacionamento, né? E conforme a gente vai gostando, parece que o tempo voa quando tá junto e se torna uma eternidade até o próximo encontro. Foi muito legal, foi muito bacana. Tempos depois, a gente firmou um relacionamento, ainda dentro desse curso, então levou aí alguns meses. A gente firmou um relacionamento e decidimos fazer acontecer, fazer dar certo. Mal eu sabia que depois que eu fosse conhecer o pai da minha esposa, né? Tempos depois, ele ia me convidar para morar junto com eles. E foi uma experiência totalmente nova e desafiadora, porque eu tinha pedido para Deus, né? Deus, me tira dessa realidade, me tira desse contexto familiar, eu preciso trilhar um novo caminho. E eu não sabia como. E aí, tempos depois, surgiu essa oportunidade e me vi me mudando, saindo de perto ali da minha mãe, saindo de perto do meu pai, para trilhar um novo caminho totalmente novo, porque uma família nova é um ambiente diferente, são paradigmas diferentes, são desafios diferentes, e eu me senti ali como... Costumes diferentes. Costumes diferentes, totalmente. E eu me senti ali como uma bolacha de um outro pacote que foi parar num pacote diferente. Bolacha estranha. Totalmente. Elemento estranho. Você falando aí, filho, olha que insight que veio aqui para mim. A sua história, ela parece, assim, ela faz alguma alusão com a história de Abraão. O que Deus falou para Abraão? Saia do meio da sua parentela. E Abraão, pode ser que ele temeu, a gente não sabe, a Bíblia não fala, mas ele se jogou. E hoje é conhecido como pai das nações. Pagou o preço, mas se jogou. Muitas das vezes, o que você procura está longe da sua parentela. E eu reitero, os paradigmas do passado querem manter você naquela redoma de família. E muitas das vezes, para você alçar voo de águia, tem que ser distante dela. Em outras palavras, você só vai ter o valor ou destaque a hora que você sair do meio da sua parentela e viver a sua vida como protagonista. Ou seja, tem pessoas vivendo a vida como figurante no filme da vida real. A vida é curta. Desça da arquibancada hoje pelo testemunho aqui que o Jefferson está falando. Um dos grandes desafios que eu passei por viver em uma nova família foi justamente tentar vencer os meus paradigmas. Porque quando você traz novos paradigmas, e pela idade também, né? Quando eu me mudei, eu tinha 15 para 16 anos. Uma idade conflitante, Jefferson. É uma idade conflitante. A adolescência, ela traz uma carga de conflitos. N conflitos. Né? Você vê, divórcio dos pais. Entrando em outra família. Não sabe o que vai acontecer. É o que eu falei do livro A Ciência para Ficar Rico. Toda pessoa bem-sucedida, ela faz a coisa de uma determinada maneira, muito embora não sabendo. E você já estava trilhando para você chegar nessa pessoa bem-sucedida que você é hoje. Exatamente. E é uma das coisas que eu me pego pensando sobre isso, né? É um caminho que eu só fui perceber depois que a ficha caiu, naquele momento que eu tinha feito um pacto com Deus, né? Naquele momento, só foi cair a ficha depois de alguns meses de estar morando ali com meu sogro, numa família totalmente diferente. E aí eu lembrei, caramba, foi isso aqui que eu tinha pedido para Deus, e Deus mexeu ali com as suas mãos e eu tô aqui. E um dos maiores desafios, foram 2, foi a adolescência, porque eu era muito ingênuo. Então, isso me acompanhou por um tempo, morando com eles. E na adolescência, você escuta pessoas mais velhas e o adolescente ignora, né? Entra no ouvido e sai pelo outro. Fase. Isso foi difícil, não só para mim, mas também para as pessoas novas que me conheciam, né? Porque eu, de certa forma, demonstrava uma resistência ali. E a segunda coisa foi justamente os paradigmas que eu carregava. Então, além dos desafios da própria adolescência, tinha os paradigmas da minha família de verdade, que eu levava, que também estava ali no meu sangue. Então, coisas que eu fazia que eu achava estranho, porque só eu fazia e aquela família fazia coisas diferentes que eu também não entendia. Cultura, enfim, religião. Então, todas as coisas que eu havia aprendido, eu tinha que tentar, de alguma forma, me adaptar. Com a minha idade e com toda a ingenuidade que eu tinha também.
É verdade, rapaz. O que você passou, talvez outro teria jogado a toalha. Você pagou o preço e só você sabe. A pergunta que não quer calar. Qual foi a maior dificuldade que você passou morando com seu sogro? Bom, a maior dificuldade foi justamente essa questão de tentar entender o que as pessoas falavam sobre mim, mas a ingenuidade não deixar. Então, entender que as pessoas estavam falando algo que às vezes eu entendia como um ataque ou alguma coisa ruim para mim, mas entender que eu estava em um novo ambiente seguro. E as pessoas podiam falar sobre mim, mas elas não falavam por mal, elas falavam pelo meu bem. Então, muitas coisas foi difícil para entender, foi muito desafiadora, porque a adolescência é um paradigma bloqueante. Eu digo isso. Com certeza. Eu acredito que você viveu muito choque de opiniões lá. Você ter a sua ideia, né? E eles vinham com outra, tentando te moldar o ambiente. É onde acontece o choque de opiniões, que é a famosa discussões. E muitas discussões não acabam bem. Mas você soube lidar. Mais uma vez, camaleão, né? Você se adaptou ao ambiente e conseguiu extrair o melhor. Agora sim, Jefferson, qual foi a maior alegria que você viveu morando com seu sogro? Bom, a maior alegria, que foi desde o momento que eu fui morar, foi poder estar próximo da minha esposa, né? Que na época ainda não era esposa, mas é uma experiência única. Eu sempre tive essa aptidão por responsabilidade. Então não foi diferente quando eu fui morar com eles. Eu tive que aprender algumas coisas, tive que respeitar, porque eu também estava na casa do meu sogro. E essa foi uma das maiores alegrias, de estar respeitando e estar próximo da minha esposa, né? Foi Desafio. É um baita desafio. Nossa, meu. Exatamente, porque daquele momento do curso que eu via ela 2 vezes na semana, passou a ser diário. Então foi uma experiência única e rápida. Precoce, né? Exatamente. Então a gente não tinha casado ainda, a gente não tinha passado por toda essa parte burocrática. Simplesmente foi uma questão de momento, né? Então eu estava vivendo uma experiência antecipada, que eu só iria ter depois de um casamento. Então eu estava vivendo ali de imediato. Então isso estava me trazendo um turbilhão de emoções. Rapaz, não é para amador, hein? Exatamente. Não é para amador. Agora sim, Jefferson, como que você se enveredou para o mundo da tecnologia, que você se tornou aí programador, né? A área de TI. Conta para nós aí como que se deu essa envergadura aí, assim, num tempo recorde, né? Foi, assim, uma ascensão até rápida, né? Eu lembro bem, você passou, eu lembro de você no Jovem Aprendiz, lembra? Lembro. Lá na Uninove, eu tendo que assinar para você abrir conta, lembra disso? Foi. Isso parece que foi ontem. Aí você pega essa época e joga para a época que você entrou na faculdade de TI e depois teve aquele crescimento meteórico. Conta para os nossos ouvintes aí como que se deu isso. Porque o tempo não nos espera e tem muita coisa para falar e eu tenho certeza que a gente está ansioso para ouvir. Bom, eu sempre fui apaixonado por tecnologia, né? Na minha infância/adolescência, eu vivia em lan house. Gostava muito de jogar, gostava de ficar no computador. Enchi o saco da minha mãe para comprar o primeiro computador, que levou um tempo. Então, imagina, ter vários amigos ali que tem videogame, computador, e eu ficar só na vontade. É uma febre. Nossa, uma febre demais. Quantas vezes eu ficava o dia inteiro na casa de um amigo justamente para poder usufruir um pouquinho do computador dele. E isso veio de criança. Eu confesso que eu nunca tive outra alternativa calorosa como eu tive em pensamento de tecnologia. Então, eu digo que eu já nasci decidido. Nasci decidido a mexer com tecnologia. E essa vontade só foi crescendo, né? Como eu não tinha muitas oportunidades, eu acabei indo para o lado de jogos, né? Gostava de jogos justamente por não ter conhecimento nenhum, porque a área da tecnologia é super abrangente. E quando chegou esse curso de tecnologia, eu fiquei super encantado, porque eu já gostava de tecnologia. Juntou a fome e a vontade de comer. Exatamente. E aí foi muito legal, porque eu aprendi coisas novas, né? E aí, só que eu não tinha condição de fazer uma faculdade, não tinha condição. O curso que eu fiz, né, foi super superficial.
Então, não deu para ver todas as coisas que eu gostaria. E eu tive que cortar caminho. Tive que trabalhar como todo mundo e começar fazendo aquilo que você não gosta. Então, todo mundo começa a fazer aquilo que você não gosta, num trabalho ruim, né? E nesse primeiro momento eu não estava na tecnologia. Eu estava com um desejo ardente, mas ainda não estava exercendo o papel. Então, os meus primeiros trabalhos foram como jovem aprendiz, né? Ou melhor, né? Menor aprendiz, que ainda assim é um nível abaixo de jovem aprendiz. Fui ali aprendendo outras coisas que não era tecnologia. E aí entrei nesse trabalho do telemarketing, como o primeiro trabalho oficial ali, com uma promessa de ser CLT, com uma promessa. E aí fiquei, como era estágio, fiquei 12 meses trabalhando. Todos os dias, não faltava nenhum dia. Com uma promessa de que a grade de CLT iria abrir uma vaga no final desse meu estágio. Fui trabalhando todos os dias. Chegou no final desse contrato, o gestor olhou para mim e falou assim, não temos vaga. Foi muito frustrante, muito frustrante. Eu me lembro. Foi demais. Lá no centro de São Paulo, né? Exatamente. E 3 meses antes desse fato acontecer, eu decidi guardar um dinheirinho. Pouca coisa ali do que eu estava ganhando, eu já não ganhava muito mesmo. Decidi guardar por receio. Né? Vai que essa vaga do CLT não vem. Pelo menos tem que ter um dinheirinho guardado. E de fato o dia chegou e a vaga não veio. Eu fiquei super arrasado, porque eu tinha dado o melhor de mim. E diga-se de passagem que dentro dessa oportunidade tinha uma área ali de ciência da computação, onde tinha um menino ali que cuidava dos computadores da área de call center e tal. Eu ficava super curioso, mas nunca tinha chegado a me candidatar ou explorar nada do tipo. E quando eu saí desse trabalho, foi um balde de água fria para mim. Eu não sabia o que fazer. Você vê como que a vida, né? Ela prega peça, né? Mas tudo faz parte do caminho do crescimento. São testes que Deus, o universo, coloca no seu caminho para saber. E pouco a pouco, mesmo dando errado, o que a gente queria que desse certo, mas mesmo assim é para crescimento. Ou seja, na vida, você nunca perde. Ou você ganha, ou você aprende. Exatamente. E nesse momento, desci ali o elevador do prédio e estava caminhando na calçada. E aí, assim como eu tinha feito um acordo com Deus para eu mudar minha realidade, eu fiz um novo pedido. Eu coloquei um basta para mim e falei, nunca mais eu vou fazer aquilo que eu gosto. Deus, me abre uma porta, me vê uma oportunidade, que nunca mais eu quero fazer aquilo que eu não gosto. E isso faltava 3 meses para terminar o ano. E eu tinha um dinheirinho guardado. E aí eu me comprometi de pegar esse dinheiro que sobrou e comprar um primeiro notebook. Vou estudar para ano que vem, né, no começo do ano, me candidatar para alguma vaga na faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas. E isso começou a arder no meu coração. Comprei meu primeiro notebook. O propósito chama, né? No livro Psicocibernética, o que o Jeff está falando aqui está me trazendo vários insights de livros que eu já li, né? O autor, Dr. Maxwell Maltz, ele fala assim, que todos nós viemos ao mundo com um mecanismo perseguidor de objetivo. Olha só, mecanismo perseguidor de objetivo. E eu vejo na sua fala, filho, esse mecanismo te impulsionando. Olha o que você fala aí, né? Que algo te puxava para a ciência da computação, para a área de programação, né? Então você vê, é algo tão forte que é uma paixão, né? E você vai indo seguindo ela. Ou seja, seguir esse instinto é seguir o seu propósito. E quem segue o propósito é bem sucedido, assim, pega na veia. Pega na veia. O que estamos falando aqui hoje é de propósito. Um garoto tão novo que já descobriu o seu propósito. Quantos de nós, 50 mais, 40 mais, 60 mais, que não sabe o propósito de vida? Pessoal, vamos encontrar o nosso propósito. Eu já dei dica em outros podcasts. Fazer o que gosta. Tá aí o feeling para você saber o que você gosta. Exatamente. Muitas das vezes, no começo, é você fazer o que você não gosta. E até mesmo fazer o que gosta não é tão legal assim, porque também é trabalho, né? Mas tudo se resume a fazer o que gosta para tornar a vida mais leve. Quando a gente faz o que não gosta, mas tem essa chama ardente do que gosta, acaba fomentando. Duro é aquele que não tem essa chama
esse servo perseguidor de objetivo. Aliás, todos nascem, segundo o Dr. Maxwell Maltz no livro Psicocibernética. Só que o que acontece é o que eu falo no meu livro Quarentena da Paixão. Fraqueza de atenção e pobreza de imaginação. Algum sinal está sendo dado dentro de uma pessoa, só que ele ignora. Né? E você viu seus sinais. Você teve esses sinais latentes. E você seguiu e triunfou. E os outros trabalhos momentâneos que eu passei, antes, além desse do telemarketing, eu não teve sucesso, né? Não teve êxito, senão eu não estaria aqui hoje. Mas todo término desses trabalhos eu colocava na cabeça que tudo aquilo era uma passagem para algo melhor. Então, em todo momento da minha vida, eu sempre coloquei isso na minha mente. Isso é apenas uma passagem para algo melhor. Então, se não deu certo, né? Se não deu certo esse trabalho do telemarketing, pode ser um livramento. Ou pode ser algo que de melhor vai vir. Bacana, filho. E para a gente curtar o tempo, que as horas estão avançadas, vai ter que fazer outro podcast para concluir tudo, mas vamos tentar dar um resumo aqui. Conta como que você se tornou bem-sucedido na tecnologia e posteriormente nos outros negócios. Porque da tecnologia que você conseguiu abrir o leque para os outros negócios, ou seja, a sua paixão, o seu propósito te trouxe alto ganho. Legal. Bom, resumindo, depois que eu consegui atuar na área, consegui fazer a faculdade, ali Deus estava comigo a todo momento, porque além daquele dinheirinho que eu tinha guardado para comprar notebook, eu ainda tinha um pouquinho para pagar o equivalente a 6 meses de faculdade. Apenas isso. E eu coloquei nas mãos de Deus. Falei assim, Deus, vá comigo. E, de alguma forma, eu vou me esforçar o suficiente dentro desses 3 meses para me conseguir um trabalho no dia 1 de janeiro. Porque eu só tenho dinheiro para pagar até julho. Me esforcei, ralei e eu consegui. Deu dia 1 de janeiro, no dia 2 eu já tinha uma oportunidade. E nisso eu adentrei nesse mundo da tecnologia. Comecei aos pouquinhos sozinho, não tinha também muita referência. Isso era 2018, 2019, tudo ainda estava muito no começo. E eu comecei a ganhar um dinheirinho. Dessa oportunidade de janeiro que eu peguei, eu fui para outras oportunidades, comecei a atuar como autônomo, freelancer em alguns projetos de tecnologia. E eu comecei a ver que isso estava dando certo. Eu estava ganhando dinheiro. E chegou um momento da minha vida, nesse momento ainda eu estava morando com os meus sogros, e eu pagava algumas contas e via que sobrava um dinheiro. Isso começou a me incomodar. Porque no primeiro mês, eu ganhava um dinheiro, pagava as contas, sobrava e ficava na conta parado. Eu não tinha conhecimento nenhum financeiro. No segundo mês também. No terceiro mês já começou a me incomodar. Eu ficava olhando pro dinheiro na conta e eu sabia que no mês que vem eu também ia receber e ia somar mais dinheiro. Isso me deixou uma pulga atrás da orelha. E eu comecei a estudar sobre o mercado financeiro. Naquele momento eu pensei, não tinha referência nenhuma, naquele momento eu pensei, como é que eu faço para esse dinheiro que está parado na minha conta começar a trabalhar para mim? Não era muito, mas era o suficiente para me incomodar. Olha o feedback, pessoal, olha o feedback. E nesse momento eu comecei a estudar sobre o mercado financeiro. Eu sabia que eu estava aprendendo investimento, só que o investimento mais importante naquele momento era em mim. Porque eu tinha investido em conhecimento, o meu processo ali estava em crescimento empresarial, crescimento de conhecimento, de profissão, de carreira. Então eu tinha que manter isso. E eu via que eu conseguia poupar. Eu guardava mais do que 50% do meu salário. E eu via que isso estava gerando frutos. Aprendi a fazer o dinheiro poupar, aprendi a gastar menos do que ganha. E nesse momento, eu me via em frente de um grande poder. Porque eu via que no longo prazo isso poderia trazer um feito muito grande para mim. E quanto mais eu investia em mim, mais eu via retorno. E nesse momento, entre 2020, a partir de 2020, que veio a pandemia e tudo mais, eu estava diante de um novo hype tecnológico. Um hype tecnológico que, se eu soubesse aproveitar bem, eu poderia mudar minha história financeiramente. E com esse hype, eu foquei em estudar, em aprender mais da minha tecnologia, evoluí várias vezes. Graças a Deus, eu consegui atingir todas as metas de cargo que eu gostaria de ter dentro da área da tecnologia.
E criei filosofias. Eu criei raízes, princípios, no começo de tudo. No começo, onde eu comecei a ganhar dinheiro. Isso me ajudou demais. Então, em toda a minha jornada até hoje, eu gasto menos do que ganho. Eu consigo guardar uma porcentagem generosa. Mas isso tudo porque eu comecei do começo. E aí o tempo foi passando. As raízes foram se consolidando. Eu fui melhorando os meus conhecimentos na área profissional e não deixando de investir em mim. E eu aproveitei demais o hype da tecnologia, da pandemia. Trouxe muitas coisas para mim. E nesse momento eu coloquei na cabeça, no meio dessa jornada eu coloquei na cabeça. Eu consigo atingir o meu primeiro R$1 milhão com o meu trabalho. Trabalhando. Uma coisa importante, Jefferson, que você fala aí, que os nossos ouvintes e telespectadores têm que ficar atento. Você vê que o Jefferson, ele aplicou em ter várias fontes de renda. O que o ditado diz? Quem tem um, não tem nenhum. Mesmo ele sendo bem sucedido na tecnologia, ele começou a estudar investimento, né? Posteriormente, ele vai falar aí, foi para a área de construção civil, né? Então você vê, sabedoria aplicada. Muitos de nós lutam tanto para ter um cargo, ganha dinheiro bem, razoável, só que gasta tudo, gasta mais do que economiza. Nunca ficará rico. Olha a receita do Jefferson, que é autoridade aí para concluir esse assunto. Resumidamente, a zona de conforto me deixa desconfortável. Então, em todos esses momentos. Então, eu via que meu dinheiro ficava confortável ali na conta. Só que eu ficava desconfortável por ele estar parado. E isso foi um gatilho para mim tomar uma decisão. Então, se a gente pega aí todo o histórico e resumo da minha história, foi basicamente isso. Eu inconformado de estar na zona de conforto. Sem nunca ter estudado inteligência emocional. Exatamente. Olha que coisa, né? Autodidata elevado ao cubo. Quer dizer, imagine, pessoal, se esse homem estuda inteligência emocional. É surreal. É surreal o relato dele. É inteligência emocional vivida. E eu só fui saber disso depois que eu comecei a estudar inteligência emocional e via, caramba, mas eu já fiz isso aqui faz sentido. Eu achei muitas coisas familiares. E desde então, com essas boas práticas, eu desbloqueei vários paradigmas. Foi uma receita, basicamente. E na vida, a gente tem muitos momentos bons. Então, a gente tem momentos altos e baixos. Esses momentos altos são momentos bons. Então, se você usa esses momentos com sabedoria e você se planeja, você consegue mudar a sua vida por completo. Eu sou um exemplo de que você consegue mudar a vida completamente em 5 anos. Então, eu vi de um total zero, de um total improvável, para uma pessoa bem-sucedida. E isso foi muito importante para mim, porque foi algo que eu consigo usar como exemplo na minha história. Bacana, filho. Para finalizar, deixa uma fala para os jovens que estão tentando entrar no mercado de tecnologia ou de investimento, que estão vislumbrando chegar aonde você chegou em tempo recorde. O que você falaria para o Jefferson, que lutou tanto para chegar aonde está? Bom, a primeira coisa que eu falaria é para o jovem ter paciência. Hoje em dia, infelizmente, a tecnologia acelera o nosso coração. E se você não tem controle, você acaba indo atrás de opiniões alheias, de visões alheias que não vão agregar nada para você. E o que funciona para um pode funcionar para outro, mas para você talvez não funcione. Paciência você precisa ter com você mesmo. Depois você precisa fazer aquilo que você gosta, buscar sua aptidão. Por mais que aquilo que você goste de fazer não te traga dinheiro, mas você gosta de fazer aquilo, de alguma forma você vai revolucionar aquela área e vai fazer com que aquilo seja rentável. E a terceira coisa é buscar o teu propósito. Propósito talvez de ajudar, talvez de agregar na vida de alguém. Esse propósito vai te trazer estabilidade, vai te trazer pé no chão e confiança, que é o que o jovem precisa de hoje em dia. É confiança, é saber que a zona de conforto não é confortável. Ela pode ser num momento, mas ela vai fazer você afundar conforme o tempo passa. Então não existe linha reta na vida. Se você acha que está estagnado, você está em decadência. Ou você cresce e muda com o mundo, se movimenta, ou você não evolui. É verdade. Ou a pessoa está crescendo ou está definhando. Infelizmente, a maioria está definhando e não sabe. É isso aí, meu querido. Quero te agradecer pela participação aqui no podcast, no Divã do Tony Madá. Foi só um aperitivo. 1 hora voou
e eu quero recebê-lo novamente para você responder mais perguntas. Tem muitas perguntas que ficaram pendentes aqui por conta do tempo. Eu tenho certeza que você virá aqui no divã do Tony Madá para poder responder essas perguntas e ajudar nossos ouvintes e telespectadores. Muito obrigado, filho, pela... Pai, eu que agradeço, foi uma grande honra e te espero ver na próxima. Ok, pessoal. Um abraço a todos e até o próximo podcast.